Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Nós estamos aqui para mais uma vez nesse encontro falarmos da pessoa bendita de Deus. Eu me chamo Josué Silva e eu quero dizer de antemão muito obrigado a todos aqueles e aquelas que têm chegado no canal, deixado seu like, se inscrito, compartilhado, deixado seu comentário, é muito importante, muito relevante. Você nos ajuda muito quando compartilha esse conteúdo para outras pessoas. Bom, nós temos feito uma série de vídeos aqui falando sobre teologia propriamente dita, que é o estudo do ser de Deus. É um assunto muito importante e que nós nos aproximamos com muita reverência, com o coração temeroso, com o coração inclinado a conhecer esse Deus, entendendo que nós conhecemos a Deus, em primeiro lugar, pela revelação das Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, por sua bondade que se revela a nós. Temos visto que esse Deus que é transcendente, que é imanente, se deixa conhecer por vários meios de revelação. E hoje vamos estar falando sobre a personalidade que caracteriza Deus como uma pessoa que nós podemos nos relacionar. Mas antes de nós iniciarmos esse vídeo, eu convido você a orar comigo para que Deus, em sua bondade, venha até nós através de sua palavra e se revele e nos edifique e nos dê saúde e nos dê paz no nome de Jesus. Se você precisar de uma oração específica, deixe aqui nos comentários que no próximo vídeo nós estaremos fazendo menção dessa oração para a glória do Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome. Senhor Deus, é na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo que nós nos aproximamos de Ti. É no mérito de Cristo que nós fazemos essa oração e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, nos ensine, nos instrua, Pai, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Senhor Deus, que o Senhor use esse vídeo, Pai, como instrumento para alcançar vidas, que as pessoas compreendam a grandeza de quem Tu és, que elas amem ao Senhor. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, tempos de guerras, de rumores de guerras, de dores, de angústias, de tristezas e decepções, nós voltamos o nosso olhar para Ti através das Escrituras e é do Senhor que nós extraímos o nosso refúgio. Do Senhor é a nossa segurança. Como disse o salmista, nós olhamos para os montes e nos perguntamos de onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, nós oramos em nome de Jesus e te pedimos, nos exorte, nos console, nos edifique para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Então, como nós havíamos dito, vamos estar falando sobre a personalidade de Deus. O que caracteriza uma pessoa é, por exemplo, um dos aspectos, a sua personalidade. Com Deus, as Escrituras não é diferente. Ele é um Deus que se revela e dentro dessa revelação nós usamos o argumento tanto de antropopatia, que aborda ou coloca sentimentos, caracteriza Deus, é uma analogia para falar de Deus, tendo, por exemplo, sentimentos como o nosso, como ódio, como arrependimento, algo do tipo, e também a analogia o antropomorfismo é uma analogia teológica que os teólogos usam para que nós compreendamos a revelação e a grandeza desse Deus maravilhoso e sublime. Dentro desse aspecto, nós temos a personalidade de Deus. A personalidade diz respeito ao autoconhecimento de Deus, a sua vontade, a sua livre escolha, o seu modo de se relacionar com outras pessoas. Caracteriza Deus não apenas como um Deus vivo, como nós vimos no vídeo passado, mas um Deus que tem personalidade e tem vontade, um Deus que é livre. Um dos aspectos que aponta na personalidade de Deus, por exemplo, é o seu nome, que hoje nós não temos conhecimento, mas no princípio os hebreus, os judeus, tiveram conhecimento desse nome, um nome sagrado que era mencionado uma vez por ano no Yom Kippur, no dia da expiação, pelo sumo sacerdote. E o próprio texto sagrado nos ensina que houve um momento então que se começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, versículo 26, nos diz que então começaram a invocar o nome do Senhor a partir do nascimento de Sete, um dos filhos de
Adão. É importante notar também que o Salmo, por exemplo, o Salmo de número 20, vai nos informar que o nome do Senhor também era invocado. E nessa invocação, no verso de número 7, o salmista diz que havia uma glorificação ou gloriar-se no nome do Senhor. Quando nós vamos para o verso de número 9, o salmista diz: ó Senhor, dá vitória ao rei e responde-nos quando clamarmos. Esse clamor que é feito a Deus não é um clamor que se espalha pelo espaço, mas é um clamor direcionado. O verso de número 7, o salmista vai falar que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, esse Deus que é todo-poderoso, que é vivo, ele tem um nome e se deixa ser conhecido por esse nome. Pelo zelo do nome do Senhor, pelo mandamento que dizia não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão, esse nome se perdeu. Hoje nós temos o tetragrama, né, que é Yod, Re, Vav, Re, transliterando YHWH, de onde alguns teólogos derivam e sugerem que é de onde surge o nome Yahvé, ou Javé, ou Jeová, por exemplo, mas não se sabe ao certo o nome do Senhor, por isso preferimos chamá-lo de Adonai, ou como os próprios judeus hoje chamam de Hashem, que é o nome, né? Adonai, o Senhor, porque o nome do Senhor é sagrado e por tamanho zelo se perdeu a pronúncia. Nós hoje, com a revelação especial de Cristo Jesus, nós entendemos que é pelo Senhor Jesus Cristo que nós temos acesso ao Pai. É importante também destacar que o fato de Deus não revelar o seu nome, por exemplo, quando nós chegamos lá no livro de Juízes, capítulo de número 13, mais ou menos ali, quando o anjo do Senhor se revela primeiro para a mulher de Manoá, anunciando que ela seria mãe de um grande juiz, que seria Nazireu, a saber, Sansão. A mulher se espanta porque ela não podia ter filho, e vai e conta ao seu marido Manoá que teve essa revelação, essa visitação de um visitante que parecia ser um anjo do Senhor, e ela conta a notícia, a informação de que ela seria mãe, recebeu essa informação do anjo do Senhor, informa ao seu marido. Então Manoá ora ao Senhor pedindo para que o anjo do Senhor volte e lhe dê instrução de como criar o menino, como que significava esse voto de nazireado, não beber bebida forte, algo do tipo, até que num dado momento o anjo do Senhor volta novamente, se revela para a mulher de Manoá, ela corre, chama seu marido, quando Manoá vai e sugere oferecer um sacrifício ali para o anjo diz: olha, eu não comerei, mas aceitarei o sacrifício. Em dado momento, depois do anjo ter dado instrução para Manoá de que a mulher não deveria tomar bebida forte, nem comer uvas, por exemplo, porque o menino seria consagrado desde o ventre, não passaria navalha sobre a sua cabeça, e mais algumas sugestões ali, o Manoá olha para aquele homem e pergunta: olha, qual o teu nome? Fala para a gente o teu nome. E o anjo diz assim: olha, por que você pergunta o meu nome, haja vista ser maravilhoso? Algumas traduções diz que o anjo fala: olha, por que você pergunta o meu nome, haja visto que ser incompreensível, grandioso demais para você. O Timothy Keller, no livro dele, Juízes para Você, ele faz um comentário dizendo que na época dos juízes era comum que os pagãos tivessem conhecimento dos deuses, das divindades a qual evocava. Havia um conhecimento popular, um pensamento popular de que quando você tinha o conhecimento de certa divindade, você exercia autoridade e poder sobre ela. Daí, por exemplo, os pais darem nome aos filhos porque os pais têm autoridade sobre os filhos. Daí Adão nomear os peixes, os animais do campo e os animais dos céus, porque Deus outorgou ao homem autoridade sobre a natureza. Mas ninguém tem o conhecimento de Deus, porque Deus não é domesticado. Podemos usar essa expressão aqui entre aspas, né? Só para a gente entender que Deus é soberano e que o homem não tem controle sobre Deus. Deus é livre, Deus é soberano, Deus é justo, ele tem uma personalidade, e então ele não revela o seu nome dentro daquela cultura da época, porque tinham a crença de que quando você tinha o conhecimento do Deus, você poderia exercer autoridade sobre ele, ou então sobre a sociedade no seu entorno, porque você seria uma pessoa de destaque que conheceria o nome secreto do Deus Todo-Poderoso.
Então, para a gente entender e ficarmos aqui tranquilo com esse assunto, basta apenas reconhecer o Criador, aquele que é supremo, o Todo-Poderoso, como o Senhor, aquele que exerce autoridade sobre tudo, sobre todos, em todo tempo. Haja vista tamanho respeito por esse nome, a Bíblia diz que Deus tem um nome santo. Aqui já é suficiente para nós entendermos que não podemos tomar o nome do Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus, em vão. Outra característica da personalidade de Deus pode ser vista, por exemplo, na oração de Jesus, quando Jesus ensina os discípulos a orar, Mateus capítulo número 6, verso 6 em diante. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que te vê em secreto e em secreto te responderá. E aí ensina a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Nesse ensino de Jesus, nessa instrução, nós podemos ver que Deus não é uma máquina. Deus é um Pai, Deus é uma personalidade, Deus é alguém que tem carinho, que tem afeto, que cuida de nós. Numa outra ocasião, Jesus, censurando a sociedade incrédula que o ouvia, fala: ora, vocês sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, porque qual do filho que pedindo um pão o pai lhe dará uma pedra, ou lhe pedindo um peixe o pai lhe dará um escorpião? Vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. A maior dádiva que nós podemos ter aqui é o auxílio do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, que é o maior apologista, que é o maior pregador do Evangelho. Ele prega a Cristo e convence o homem do pecado. É pelo Espírito Santo que nós conseguimos provar que as Escrituras são de fato palavra de Deus. Só Ele pode convencer, porque existem momentos que somente a fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e essa palavra que é ministrada e direcionada pelo Espírito Santo. Então, esse Deus que é todo-poderoso se deixa relacionar com o adorador. Agora, um ponto de exclamação aqui, cautela, é que esse Deus que é próximo, que se deixa ser chamado de Pai, ele não perdeu o senhorio, nem perdeu a honra que lhe é devida. Nós nos aproximamos de Deus sabendo que por meio de Cristo agora somos filhos adotivos nessa família, né? Porque João diz, capítulo 1, que ele, Cristo, veio para os que era seu, mas os seus o rejeitaram, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o privilégio, o poder, a autoridade de serem chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus em Cristo Jesus, mas isso deve aumentar o meu respeito e o meu temor a Deus, ao Senhor Todo-Poderoso. Eu sou filho, Ele é Pai, mas Ele continua sendo Senhor. Ele continua sendo o leão da tribo de Judá. Ele continua sendo o excelente dos excelentes. Outro aspecto do nosso relacionamento com Deus é que esse relacionamento não é apenas de mão única. É um relacionamento recíproco. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Não quer dizer que porque Deus é acessível, Ele vai aceitar tudo que oferecemos e vai nos dar tudo que pedimos. Lembra do que nós vemos falando no decorrer do vídeo? Deus é livre. Então, existe um modelo de adoração, por exemplo, que agrada a Deus. E existe um modelo de vida e conduta que agrada a Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas pessoas caracterizam Deus como um Papai Noel, como um vovô que está sentado numa cadeira e dá tudo que os seus netinhos pedem e não reclama de nenhuma traquinagem que seu netinho pratica. E não é muito bem por aí. A Bíblia nos diz, Davi instruindo Salomão, Davi fala para Salomão: olha, meu filho, se você o buscar, você o achará. Todavia, se você o deixar, ele também o deixará. O que é isso senão personalidade, senão relacionamento? Quem busca a Deus encontra. Quem não o busca será esquecido de certa forma, será deixado de lado de certa forma. Lembrando que a primeira iniciativa sempre é de Deus. É Deus quem resgata o pecador, é Deus quem alcança o pecador, mas Deus, sendo um ser livre, criou seres livres para escolher amá-lo. O amor que nós devemos a Deus não é um amor obrigado. Isso não é sentimento verdadeiro, é um amor livre. Então Deus me fez livre e a bondade de Deus se revela no fato em que eu, sendo alguém livre, posso escolher inclusive o mal, inclusive a maldade, mas por reconhecimento.
de gratidão ao que Deus é, em primeiro lugar, e ao que Ele fez e faz e fará por nós, nós o adoramos e nos rendemos totalmente a Ele. Em outras palavras, Deus é um fim em si mesmo, não um meio para alcançarmos o fim. Nosso coração deve estar inclinado na beleza e na glória de Deus em primeiro lugar e não nas bênçãos de Deus. Há muitas pessoas que buscam as bênçãos de Deus e se esquecem de que Deus não é uma máquina de fazer milagres, mas Deus é uma pessoa que precisa ser amado e adorado. É a ideia de você ter o privilégio, o prazer de ir a Deus em oração, não simplesmente pedir ou mesmo agradecer. Porque existem dois aspectos. Se você está agradecendo, é por algo que Deus já fez. Se você está pedindo, é por algo que Deus ainda pode fazer. Mas quando há deleite, quando a nossa alma se deleita em Deus, nós vamos a Ele em adoração. Simplesmente bem dizer o que Ele é. Bem dizer a glória dEle. Como os serafins clamam um para o outro. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, Deus como pessoa deve ser amado pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer ou fez por nós. Bom, vamos ficando por aqui falando sobre a personalidade de Deus e eu espero que você tenha entendido que esse Deus que é imensurável, que é transcendente e imanente, Ele tem uma personalidade. E como alguém que tem uma personalidade, Ele é acessível para mim e para você, inclusive nesse exato momento. Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali estaria Ele presente. Êxodo capítulo de número 3, a Bíblia nos diz que o Senhor desceu até Moisés e o comissiona para tirar o povo do Egito. E o Senhor fala para Moisés, ora, eu ouvi, eu desci, e eu livrarei o meu povo, cujo clamor subiu a mim. Não é um Deus indiferente. O profeta diz que Deus habita em um alto e sublime trono, mas também habita com o contrito de coração. A Bíblia diz que Deus é marido de viúva e pai de órfão. Isso implica que Deus é um Deus compassivo, um Deus que ama e que se aproxima, que não é indiferente. É um Deus que tem personalidade. E a personalidade suprema se revela na pessoa bendita de Cristo. Como João diz, e nós já citamos aqui em um outro vídeo, o Pai não foi visto, mas o Filho unigênito, esse o fez conhecido. Nós percebemos com maior clareza e exatidão a personalidade de Deus na pessoa bendita do seu Filho amado, que é amor, que é justiça, que é grandeza, que é compaixão. Nas palavras de Warren Wiersbe, compaixão é a dor do outro no nosso coração. Esse Deus tão magnífico, que está numa glória tão grande, que nós não temos palavras para argumentar, nem compreensão para dimensionar a grandeza da glória de Deus. Esse Deus, Ele vem até nós, na nossa casa. Ele veio até nós, na nossa humanidade. Como João novamente diz, Ele tabernaculou entre nós, porque o Verbo se fez carne, habitou, tabernaculou entre nós e vimos a sua glória, como glória unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse Deus que um dia virá em juízo, hoje está vindo a mim e a você em graça e em verdade e em misericórdia para nos alcançar. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não entregou sua vida para Cristo, aproveite essa oportunidade, faça uma oração, entregue sua vida a Cristo, busque uma comunidade de fé séria, que te aproxima da palavra, que te aproxima do coração de Deus e não das mãos de Deus apenas, e que você tenha uma vida sublime, uma vida verdadeira, conhecendo e prosseguindo em conhecer ainda mais que o Senhor é bom e que a sua misericórdia é perfeita. Amém? Eu quero orar por sua vida, agradecendo a Deus por sua companhia até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe ricamente no nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha para mais pessoas, nos ajude a levar a palavra de Deus além. Amém? Eu te espero aqui no nosso próximo encontro. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, nós oramos, glorificamos ao Teu nome, Pai, e te pedimos que o Senhor molde o nosso caráter, a nossa
personalidade, a luz da tua personalidade. Nos torne mais e mais parecidos com o Senhor, que fez os céus e a terra, que é bondoso e é justo. No nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, te pedimos que o Senhor vá de encontro a esse irmão, a essa irmã que está do outro lado nos ouvindo, e que a tua palavra vá e encontre abrigo no coração do meu irmão e da minha irmã. No nome de Jesus nós oramos, te pedimos, Senhor Deus, ser conosco, nos dá uma semana de paz, de vitória na tua presença, no nome de Jesus. Abençoa os casamentos que estão em crise, abençoa as saúdes, meu Deus, dos nossos irmãos que estão, meu Deus, frágeis, que o Senhor dê cura, que o Senhor dê saúde, que o Senhor abençoe, abra porta de emprego para esse irmão e essa irmã que está passando por dificuldade, que o Senhor restaure o ministério daquele que caiu. O Senhor é poderoso para perdoar, e todos os dias que estamos respirando é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de sermos pessoas melhores, e que mais do que perdão, o Senhor nos faça arrepender-nos dos nossos pecados, Pai, diariamente. No nome de Jesus eu oro. Ajuda aqueles que estão presos no vício a se verem livres, meu Deus, das amarras, do poder, das obras da carne. No nome de Jesus nós oramos, para a glória do Senhor. Amém.